Dito isso, alguém quer começar? Algum dos grupos tem preferência? A gente está esperando o Igor chegar, que ele também vai fazer a apresentação. Então, se o outro grupo puder começar. Acho que pode ser tranquilo. O pessoal do grupo de condições de trabalho e saúde mental aceita, a gente já pode começar por agora. Legal, gente, obrigado. É, Nós fizemos uma apresentação, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, só que eu preciso da permissão. Ah, claro, só um momento. Ok, Bruno. Tenta agora, Rafael. Agora sim. Já está aparecendo para vocês? Está sim. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael Oliveira. Eu faço parte do grupo de condições de trabalho e saúde mental na pós-graduação, em conjunto com outros integrantes, como o Eduardo, a Flávia, o João, Juliana, Matheus, Pedro, o outro Rafael, Thaisa e a Virag. Hoje nós iremos apresentar os primeiros passos que nós damos no nosso trabalho, o qual será prolongado também para o próximo ano de 2024. Ao entrar no tema do nosso grupo, o ingresso no ensino superior, ele compõe uma importante parte do projeto de vida de uma parcela da população brasileira que deposita nesse ingresso na universidade as suas expectativas de formação profissional, ascensão social e também de desenvolvimento pessoal. Além disso, é importante destacar que a entrada na vida universitária, ela é caracterizada como um período de transição também e também de desenvolvimento psicossocial. Além disso, esse período ele é composto por grandes descobertas, aprendizagens e também construção de laços afetivos e sociais que são importantes, de modo que este período é marcado também por experiências e vivências na universidade que demandam adaptação desse estudante, responsabilidade e também uma grande sociabilidade. Então, as instituições de ensino superior, elas possuem o dever, segundo a nossa legislação brasileira, de criar estratégias e mecanismos, como, por exemplo, ações de assistência e de permanência estudantil para garantir a recepção, a adaptação, integração e suporte a essa população de pós-graduandos. E uma dessas ações é o decreto número 7.234, de 19 de julho de 2010, que trata do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PENAS. Esse decreto, ele visa propor ações de suporte e permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade, tanto nos cursos de graduação quanto nos cursos de pós-graduação presenciais das universidades federais, contemplando bolsas, auxílios, moradia, transporte, alimentação, atenção à saúde e também acompanhamento didático pedagógico. Ao abordar o setor da pós-graduação no Brasil, o cenário aqui no país nos últimos anos vem apresentando um crescimento tanto do número da criação de cursos, quanto do número de estudantes matriculados. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior da CAPES e do Instituto Semesp, do ano de 2022, atualmente o país ele conta com um total de 122.295 estudantes matriculados em programas de pós-graduação, sendo que 76.323 são estudantes de mestrado acadêmico, 4.008 estudantes de mestrado profissional e 41.964 estudantes matriculados em cursos de doutorado. Contudo, esse período de entrada e de transição na vida universitária, ele tem sido considerado também como um período que pode gerar estresse e ansiedade durante a adaptação a essa nova vida, a essa nova fase da vida. E situações adversas na universidade, como alta competitividade, sobrecarga de atividades, cobranças, produtivismo, sobrecarga de atividades e dupla jornada, também para conciliar o trabalho com outras atividades da vida, como o lazer, tem aparecido na universidade e exerce uma influência significativa
no desempenho acadêmico desses estudantes da pós, na taxa de evasão e também no desencadeamento ou agravamento de sofrimento psíquico e de problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Entretanto, aqui é importante destacar que o sofrimento psíquico e esses problemas de saúde mental, como ansiedade, estresse, fadiga, eles são tidos como fenômenos sociais e históricos, e que todos nós passamos por essas situações, todos nós sofremos, apesar de ser uma experiência solitária e também singular de cada pessoa. Principalmente na sociedade, a qual tem sido moldada pela racionalidade do modelo neoliberal, que demanda essa produtividade, essa sobrecarga, e que faz com que a nossa saúde mental ela seja afetada. Além disso, as instituições de ensino superior e demais sistemas de exploração dependem para sua manutenção desse sentimento de inadequação, desse sentimento de sofrimento que vivenciamos hoje em dia. Toda a vida, apesar do sofrimento ser parte da nossa condição humana e de ser algo normal, a experiência do sofrimento psíquico na universidade e do desencadeamento desses problemas de saúde mental, além de ser um fenômeno amplo e complexo, ele possui características distintas, como a individualização, a culpabilização e a naturalização desse sofrimento e desses problemas de saúde mental como algo que faz parte de ser universitário. Ou seja, é desenvolvendo uma percepção de que é cada um por si, que o estudante que adoece, ele é um fraco, ele não consegue dar conta. E a síndrome do impostor também é só uma das formas ideológicas de individualizar várias dinâmicas de poder e de produção de violência e de problemas de saúde mental que culminam na medicalização desses seus efeitos e dessas situações. Então, essa situação ela torna-se ainda mais profunda quando a gente pensa nos determinantes sociais da saúde e também nas dimensões particulares, coletivas, socioconjunturais e acadêmicas, como gênero, classe social, território e questões étnico-raciais que estão envolvidas no surgimento desses problemas de saúde mental e que permeiam também a vida dos estudantes. Uma figura que eu creio que ajuda a entender esse fenômeno desses problemas de saúde mental e de condições de trabalho e também das desigualdades que estão envolvidas neles é de um barco na tempestade. Todos nós estamos debaixo dessa mesma tempestade, dessa mesma chuva, navegando por esse mesmo mar, contudo, a forma como cada um irá atravessar essa tempestade para chegar ao destino final é diferente. Há pessoas que atravessam essa tempestade com um navio de última geração, muito bem equipados, enquanto já há outras pessoas, outros estudantes que estão navegando nessa tempestade com a canoa ou com um pequeno bote. Então, faz necessário reconhecer a relevância da promoção da saúde mental e do desenvolvimento de condições de trabalho de qualidade na pós-graduação, visto que isto é um desafio que engloba uma responsabilidade repartida, tanto uma responsabilidade das instituições de ensino superior, como das organizações estudantis e também das estruturas de associações que tratam do ambiente superior. Além disso, a saúde mental e as condições de trabalho, elas também se tornam uma grande questão de saúde pública, uma vez que a integração desses estudantes da pós na universidade configura-se como uma problemática de saúde que exige a intervenção tanto de políticas públicas quanto também de políticas institucionais. Acho que é isso e eu passo para o próximo integrante do nosso grupo. Beleza. Então, como o Rafael é, explicou, essa questão da saúde mental é de fato um problema realmente de saúde pública, não só como a gente viu no finais, como o Rafael explicou, né? Mas a gente então sente uma necessidade, uma carência, não há trabalhos que indiquem quais instituições de ensino superior elas oferecem serviços de saúde mental aos alunos e como é que esses possíveis serviços podem ser acessados, né? Entendemos como é interessante entender como é que esses serviços são ofertados de fato por essas instituições de ensino superior e como eles podem ajudar a identificar possíveis problemas relacionados à saúde mental, como a saturação do próprio serviço ofertado, a dificuldade ou a possível dificuldade dos alunos de graduação e de pós-graduação em acessar esses serviços, a falta de divulgação ou até mesmo a inexistência do serviço, né? Pode passar. Então,
nosso objetivo aqui no nosso grupo é levantar informações se o mínimo estabelecido pelo PNAES é de fato ofertado em relação à saúde mental desses discentes e se ele realmente está sendo oferecido pelas universidades federais brasileiras. E nós focamos aqui no mínimo a ser ofertado em relação ao apoio psicossocial e o apoio pedagógico, como disposto no PNAES. Então, nesse primeiro momento, nosso objetivo foi realizar um teste de concordância entre os extratores, né, os membros do grupo, através da aplicação de um formulário das iniciativas de suporte em saúde mental para os pós-graduandos e que estão publicamente disponibilizados pelas instituições federais de ensino superior. Nesse primeiro momento, nós focamos a nossa atenção nas instituições federais de ensino superior do estado de Minas Gerais, né? E, num segundo momento, nós iríamos realizar a coleta dos dados com base em uma amostragem aleatorizada dessas instituições federais de ensino superior, de modo a obter uma representatividade das 5 regiões brasileiras e, com isso, elaborar um relatório indicando quais essas instituições federais cumprem com o mínimo estabelecido pelo PNAES e também utilizar esses dados de modo a obter os contatos para a aplicação de um outro formulário, a fim de investigar como é que o serviço é oferecido e quais as possíveis dificuldades estão atreladas a quem oferece a esse serviço. E então, a ideia do teste de concordância, ela veio depois de algumas das apresentações que a gente fez para o grande grupo, que foi a partir do comentário, o método de coleta é entrar nos sites e procurar as informações, a gente tem que ver se todo mundo que está procurando, todos os extratores, né, nós participantes do grupo, estão procurando pelas mesmas coisas, se a gente está encontrando as mesmas coisas. Aí, não sei se, Rafael, você pode mostrar o link ou se compartilha para mim, que eu abro. Então, nós construímos esse formulário, porque a ideia a gente montou um formulário onde nós mesmos, participantes, entramos e respondemos as perguntas sobre os tópicos que a gente elencou. E queria dar uma mostradinha para vocês aqui, porque com base no PNAES, a gente estabeleceu, não, então vamos ver se está sendo oferecido atendimento psicológico e psiquiátrico individualizado e essa era, digamos assim, a principal informação que a gente se propôs a extrair nesse primeiro momento. Deixa eu ver aqui. Você pode, talvez, não sei, abrir o link só para a gente passar pelo formulário mesmo? Só para mostrar Vou aqui. abrir aqui. Tá bem. Ou compartilha, ou eu posso compartilhar minha tela também. Só para vocês conhecerem o que a princípio vão ser os tópicos que a gente está se propondo a levantar. Então, começa isso, com o integrante do grupo coloca seu nome, e aí a gente pode botar qualquer. Perfeito. A gente avança e nisso vem. Então, encontrou essas informações sobre atendimento psicológico individual? Caso sim, qual o público-alvo do serviço? Então, a gente elenca ali quais são as possibilidades. A grande maioria. Você discute um pouco depois. Quais são as informações a respeito desse serviço? E a gente também, como tem a ideia em algum momento de tentar entrar em contato com os serviços, a gente também está colocando ali, colete e-mail, o nome do serviço, informação de contato e o link, para ver se todos estão chegando nas mesmas. Então, a gente também montou uma estrutura dentro do formulário, que se você responde de determinada maneira, depois a extração de dados desse banco fica mais fácil. E aí, as mesmas perguntas, só que agora para atendimento psiquiátrico, que são as coisas que a gente espera que as universidades ofereçam com base no PNAES. Aí, a próxima etapa do formulário, aí ele vai obrigar a responder. A próxima, acho que vai ter no psiquiátrico também. Aí a próxima etapa do formulário já é, então, assim, se encontrou no site da instituição informações específicas voltadas para a saúde mental de pós-graduandos. Aí se repete a mesma coisa, né? Se encontrou o serviço e o que mais que
que foi ofertado dentro dessa instituição. Aí a gente coloca ali umas questões para, caso encontrou outros serviços, outras coisas, elenque aqui, para a gente também ter um espaço, e tem um espaço para observações, caso necessário, depois a gente volta e compara notas entre os participantes. Muito obrigada, Rafael. Em termos de resultado, né? Pensando que a ideia era desse teste de concordância era ver se a gente está encontrando as mesmas coisas. Pode passar o próximo slide. Então, aqui só uma imagem assim do método de análise que a gente construiu. Como eram apenas 5 universidades, nesse primeiro momento pôde ser uma análise feita por nós mesmos, assim, né? Então, quando era verde, quer dizer que dentro daquela instituição, dentro daquela variável, todos os participantes tinham concordado, encontrado a mesma informação. Quando são blocos de cores, as corzinhas amarelas aqui na coluna são que essas pessoas responderam igual, e quando é azul, aquele grupo de pessoas respondeu igual, e assim por diante. Só para vocês verem o layout do resultado dessa primeira rodada de teste. Pode passar para o próximo. Então, assim, aqui o resumo, o sumário daquela planilha que eu estava mostrando para vocês. Então, atendimento psicológico, a gente encontrou. Importante ressaltar, isso aqui não é sobre 100% foi encontrado de atendimento psicológico, não. Esses dados são a respeito da concordância. Então, todos nós, participantes, encontramos em todas as universidades as mesmas informações sobre a disponibilidade de atendimento psicológico. Mas já quando a gente vai para o público-alvo do serviço, já existem algumas divergências. Não necessariamente ter encontrado coisas muito distintas, mas às vezes alguém encontrou em algum lugar que o serviço era disponível apenas para discentes de graduação e pós, e um outro participante encontrou que também era oferecido para docentes. Então, são coisas que a gente ainda precisa afinar e melhorar como que a gente vai tratar esse dado. Os meios de acesso ao serviço também tiveram um pouco de divergência. Aí, quando você vai para os nomes, contatos, assim, já em algumas situações ficou até difícil. Não houve nem como estimar a concordância quando às vezes não tinha informação. Atendimento psiquiátrico também, a gente conseguiu, acho que, índices satisfatórios de concordância. E a pós-graduação e informações sobre saúde mental de pós-graduandos também ficou um pouquinho divergente. Eu acho que, assim, o interessante de você olhar para essa nossa tentativa de agrupar essa informação e ver se todo mundo está encontrando a mesma coisa é um demonstrativo da dificuldade de acessar a informação que as pessoas interessadas que estão buscando o serviço, precisando de suporte, podem estar encontrando, né? Se para a gente ali se prestou a esmiuçar o site, escrevendo palavras-chave, procurando, catando nos buraquinhos do site, já foi um pouco difícil de encontrar, em alguns casos, informações desatualizadas, com publicações de alguns anos, últimas publicações a respeito, datando de alguns anos atrás. Então, acho que mostra uma fragilidade não só num primeiro momento demonstra, acho que, uma fragilidade da maneira como a informação está disponibilizada em alguns casos. Aí, próximo slide, por favor. E aí, em termos de resultados sobre o que a gente encontrou, que, no geral, todas elas dispõem de atendimento psicológico individualizado nessa modalidade de psicoterapia ou um plantão de acolhimento. Isso está dentro do que o Penais estabelecia. A disponibilidade desses serviços, muitas vezes é isso, a gente vai encontrar lá nas abas de pró-reitorias de saúde, de assistência estudantil e núcleos de saúde mental. Em alguns sites era até bacana, você entrava e tinha um banner já específico para isso, voltado para a saúde mental e bem-estar. Assim, eu acho que, particularmente da minha experiência como extratora, até quero, a gente conversou um pouco mais nos grupos, os meninos que à vontade de falar também, é que a maneira mais simples de encontrar as informações foi mesmo quando a universidade não tinha tantas coisas, mas quando ela agrupou tudo em um mesmo local, em um mesmo PDF, um mesmo documento com instruções sobre onde buscar atendimento. O acesso a esses atendimentos, eu acho que em muitos dos casos ele é feito a partir da demanda livre, aquela coisa, a pessoa tem que comparecer lá, existe um determinado número de fichas, a pessoa tem que chegar cedo para poder pegar,
Mas em vários casos também tinha a marcação por horário previamente agendado. Mas a gente não sabe qual que é o tempo de resposta e qual que é o tempo. Teve um dos sites que tinha até a possibilidade de você marcar já através do site, e ele tinha agendamento, possibilidade para janeiro, por exemplo. Eu estava dando uma olhada de novo essa semana. Então, existem diferentes estratégias. Aí, próximo slide. E quanto à busca, aí acho que uns pontos para a gente ficar atento é que encontramos encontramos poucas coisas direcionadas especificamente para o grupo da pós-graduação. Muitas vezes, quando tinha, era alguma coisa lá na aba das pró-reitorias de pós-graduação, um itemzinho sobre saúde mental, mas que levava diretamente para o conteúdo de saúde mental geral da universidade. E a oferta do serviço de psiquiátrico também apresentou limitações de recursos humanos, que era sempre a, o acesso ao atendimento psicológico parecia mais facilitado do que ao atendimento psiquiátrico, que requeria encaminhamentos, às vezes internos das universidades, e muitas vezes a informação sobre atendimento psiquiátrico era que o encaminhamento seria feito para o SUS. E aí, demais iniciativas de atenção e cuidado em saúde mental, elas foram encontradas muito a respeito de palestras, grupos de encontros, podcasts, incentivo a esportes em algumas universidades, e oficinas de yoga, meditação e dança. E também existiam ações esporádicas, né, como os exemplos do Janeiro Branco, Setembro Amarelo, mas que a gente não tratou como uma política institucional das universidades, assim, nesse levantamento de dados. Também, às vezes, alguma divulgação de palestra organizada pela NPG, por exemplo. Próximo slide. Aí, em termos dos próximos passos, assim, a gente ainda está conversando, mas a ideia, eu acho que é isso, organizar uma amostragem aleatorizada das instituições federais de ensino superior, de modo a obter uma representatividade das 5 regiões brasileiras. A gente já diminuiu um pouco a nossa ambição de quantas universidades a gente queria abarcar, e eu acho que com esse teste de concordância a gente ainda precisa combinar, por exemplo, se vamos fazer sempre 2 atores por universidade para poder tirar eventuais dúvidas e confirmar que a gente está realmente tirando as informações que a gente quer e elaborar um relatório indicando quais das universidades que a gente pesquisou cumprem e divulgam nos seus sites o mínimo estabelecido pelo PENAIS e utilizar esses contatos coletados para eventual aplicação de um formulário para investigar aí em termos qual que é a qualidade, a demanda do serviço oferecido e quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos profissionais que estão atuando dentro deles. Se é um fator limitante, é recurso financeiro, é humano, é espaço físico, o que que é? Acho que era isso, assim, os meninos, a gente tem trocado bastante, fiquem à vontade aí fazer mais algum comentário. Legal. Acho que para mim, assim, como pesquisadora, o mais chato, o mais difícil, era realmente a busca, entrar nos sites, procurar, encontrar assim, muita coisa díspares, muito diferente em alguns é muito facilitado o acesso. Você entra, tá ali na cara, você vai, mas aí você começa a procurar por coisas específicas. Às vezes tem até um incentivo a práticas de esporte, de dança, mas as informações sobre atendimento psicológico já estão um pouco mais escondidas. É sempre uma. Ui? Opa, como vocês. Eu acredito que seria num formato de relatório, em termos de dizer, olha, as pessoas, o quanto estabelecer qual foi a dificuldade de encontrar a informação e tentar estabelecer algum nível de estimativa do quanto os serviços estão dando conta daquela comunidade acadêmica. Eu acho que essas são por enquanto, até onde a gente discutiu.
não necessariamente das universidades específicas, mas um, um levantamento geral para que isso possa ser utilizado como indicativo de, olha, está precisando mais recursos e, enfim, não sei o que o pessoal pensa. E talvez pedir para os contatos que a gente tem lá dentro da NPG de divulgar esse relatório, né? Com uma forma assim de não simplesmente gerar um dado, mas de expor quais são realmente as dificuldades, porque tem muitos trabalhos que realmente mostram que quem vive dentro do ambiente acadêmico tem uma maior propensão a desenvolver um adoecimento mental, então tem muitos trabalhos mostrando isso. Só que, assim, a gente é nítido que existe um problema, e esse problema está dentro da instituição. E agora a gente gostaria de entender com esse trabalho por que que não funciona? Se existe ou não, primeiramente, e se existe, por que que não está sendo suficiente? Qual que é o fator limitante? Será que é recurso financeiro? Será que é falta de recurso humano? Saturação de serviço? Será que não tem um espaço adequado? Então, a gente gostaria de entender qual que é a ferida, qual que é a chaga, para a gente poder indicar e isso posteriormente se transformar, não sei, através das reitorias, pró-reitores, se transformar em... Eles têm um vislumbre de onde que está o problema e de como que eles podem melhorar isso. Quanto à divulgação ainda dos resultados, nós Sim, a gente também está conversamos pensando em escrever um artigo um acadêmico. artigo. Tem um trabalho realizado pela Universidade Federal de Alagoas, que as estudantes de psicologia elas fizeram uma busca nos relatórios institucionais de gestão da Universidade Federal de Alagoas, exatamente sobre esses serviços de saúde mental disponibilizados, e foi algo que a gente se inspirou muito para realizar na nossa busca também. Então a gente pensa assim, escrever um artigo. Uma das preocupações do grupo, desde o princípio, era entender que as questões de saúde mental, elas têm fatores extrínsecos e extrínsecos aos indivíduos. E quando surgiu a ideia de fazer um levantamento dos serviços oferecidos, a gente não queria que fosse algo, tá aqui a informação, busque atendimento em saúde mental se você quiser, e responsabilizar o indivíduo apenas pela, enfim, por opções de acolhimento e atendimento, de dizer, olha, existem sim essas medidas, essas estratégias, mas o quão efetivas elas são, o quanto elas dão conta da comunidade acadêmica, né? Então, acho que um artigo, sim, é uma das ideias para poder discutir isso tudo que a gente está observando, assim. E por mais que às vezes seja um pouco cansativo, assim, essa função dos sites, também tem sido interessante para mim, como pesquisadora em saúde mental, começar a ver assim, quais são as estratégias que as diferentes universidades estão usando. Tem sido uma experiência interessante. E essa parte das buscas é bastante interessante também, que a gente começa a pensar se existe algum tipo de métrica para a gente mensurar o grau de dificuldade que é de buscar essas informações. Porque realmente existem universidades que parece que a informação ela está ali, na sua frente, e existem outras, parece que você precisa garimpar muito, mas garimpar muito para conseguir encontrar alguma coisa. Então, é uma das discussões que a gente tem internamente no grupo, se existe alguma forma de a gente conseguir mensurar isso, sei lá, o tempo que cada extrator leva para descobrir a informação, quais são as palavras-chave que a gente utiliza, Número se de cliques existe até achar a números de informação, a gente está cliques até achar a testando. informação. Então, é uma coisa assim, a gente está quebrando a cabeça, a gente está aprendendo bastante com esse processo também. Eu tinha uma pergunta, assim, tendo essa perspectiva de, a gente olhou vários sites, nossa, a Juliana estava falando também das estratégias que as universidades usam, mas também, esse site parece muito melhor que esse outro. Não dá para fazer esse compilado de, pô, a gente sugere fazer essas mudanças e vocês falaram de tentar entrar em contato com as reitorias, né? Em algum momento, é, vocês acham que é uma coisa mais acionável, né? Tipo, vamos tentar fazer essa mudança na minha universidade. Tipo, trazer isso para os seus... Se vocês têm as aflições de vocês.
se já é algo que dá para pensar. Se vocês identificaram que, sei lá, o seu site está ruim, se tem alguém, pessoa de contato para tentar mudar. Isso é muito difícil, porque os sites das universidades, no geral, variam demais, assim. Então, universidades maiores tendem a ter sites mais bem estruturados, enquanto universidades menores não necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, também a gente encontrou, eu acho que, eu não lembro qual que era uma das universidades, mas era uma menor, que por mais que o site não fosse muito bom, o que eles fizeram foi um bom PDF. E aí ali no PDF tinha tudo, sabe? Não tinha necessariamente o site cheio de abas e coisas, porque às vezes até isso confunde um pouco a pessoa, assim, né? E uma coisa, tá ali, o incentivo, faça dança, faça isso, faça aquilo, mas o quanto isso também não é uma medida do quanto aquela comunidade acadêmica está tendo as suas demandas atendidas e o quanto a saúde mental é valorizada entre os profissionais que estão ali atuando. Pode ser que tenha uma comissão de saúde mental que entende que isso é importante e começa a veicular isso. Eu acho que isso uma etapa do melhorar, necessária para melhorar a saúde mental dentro de uma comunidade acadêmica, mas não é a única. Mas acho que era isso, assim, o grupo perdeu alguns participantes ao longo do processo, acho que a gente está em 5 ativos atualmente, então a gente tem que adequar frente ao que a quantidade de participantes disponíveis, mas vejo que o pessoal que tá engajado, fica todo mundo trocando figurinha no WhatsApp, então tem sido bacana. Eu estava pensando, vocês estavam falando essa coisa de mensurar mais número de cliques, ou acho que a melhor experiência, na verdade, seria tentar mensurar isso com o usuário, né? Então, você teria algum tipo de piloto, não sei, tipo, algum experimento se bota a pessoa na frente do computador, hey, tenta achar essa informação aqui e ver quanto tempo dá. Sem ser a galera que já está super experiente, que já está fazendo isso para várias universidades, assim. Esse seria, digamos, o melhor teste, que é o mais próximo de vida real que dá para fazer. Que você também não vai saber quando a pessoa que precisa dessa informação vai buscar para. Mas não sei, é bastante esforço também, tipo, tentar fazer esse tipo de coisa. E é muito mais, tipo, em meio que UX design, né? Tipo, design de interfaces, assim, tipo. Talvez seja até uma coisa que vale a pena bater um papo, né? Se tiver alguma dessa área que vocês conheçam, tipo, a galera de experiência de usuário, a galera de imagem de design, para dar dicas também de como melhorar. Porque, no geral, o que eu conheço de sites de instituições brasileiras é bem, tipo, tendem a ser bem ruins, assim. Acho que a principal ideia é que se a gente avançar para uma segunda etapa de coleta de dados aí com o comitê de ética, seria enviar para as pessoas que trabalham nos serviços nas divisões de saúde mental, qual que é a percepção delas sobre a demanda e sobrecarga do serviço, porque até Uhum. esse indicativo de sobrecarga de acolhimento do profissional assistente social, do profissional psicólogo, é um indicativo às vezes de como é que está o funcionamento que é indireto, mas correlacionado. Uhum. O- Não sei, o Bruno tá aí? Eu acho que ele tava de mestre de cerimônias. Assim, mestre de cerimônias, enfim. Se ninguém tem mais perguntas para o grupo de saúde mental, porque se for isso, a gente vai passar então para a apresentação do grupo de tecnologia e trabalho remoto. O membro que faltava já chegou?
Ah, Não, o Igor não, não chegou mas a eu posso, mandar mensagem também. Não. mas eu posso apresentar a parte dele também. Tá de boa. É, Bom, fiquem à vontade para começar, então. tá bom, beleza. Oi, gente, meu nome é Lucas, eu sou representante desse grupo, né? E, ah, vamos ver, tá rolando certinho o compartilhamento, né? Ah, tá funcionando. Sim, tudo certo. Só não tá Boa. em tela em cheia ainda. Só, coloca a tela cheia. Agora Agora tá foi. Pronto, funcionando, né? perfeito. Bom, o título do nosso trabalho, assim, a gente pensou com o mapeamento do horizonte de pesquisa da saúde pública no Brasil por meio do Vox Viewer, né? Vou explicar para vocês, só dizer que o nosso grupo, ele é composto, sou eu, a Ana Carolina, o Igor, o Ricardo, a Ludmila e o Pedro. É, e a gente ficou, assim, demorou acho que um pouco, talvez mais que os outros grupos, para chegar a uma decisão do que a gente faria, né? E a gente tinha algumas ideias ali em discussão, mas tudo acho que estava na ideia de conexão de pesquisadores, né? É, e aí a gente foi evoluindo isso e foi percebendo que a gente às vezes não tem uma noção grande, né, de como está estruturado o nosso campo no Brasil, que é quem pesquisa com quem colabora com quem pesquisa o quê. E aí, então a gente pensou, em desenvolver alguma coisa nessa linha. É, Bom, então a gente parte assim do princípio, né, que os pesquisadores eles têm conhecimentos específicos bastante avançados sobre seus campos, mas não têm uma visão do todo, né? E os cursos de pós-graduação eles exploram muito pouco, né, na nossa experiência, essa ideia de você fazer a metaciência e conhecer direito às estruturas de publicação, quem está ali no seu campo, como que você pode explorar esse campo, né? É, e isso dificulta tanto a pessoa se localizar sozinha por si, quanto encontrar colaboradores. E também a gente acha que contribui para uma visão distorcida da ciência nacional, né, que favorece determinados polos. Assim, eu gostei bastante dessa ideia, que é uma coisa que eu é, sinto assim bastante, tanto aqui na Universidade de São Paulo e trabalhando com gente da USP de Ribeirão Preto e do Maranhão, é que o povo da Universidade de São Paulo aqui, pelo menos na medicina, só conhece a medicina da Universidade de São Paulo e não existe o resto do Brasil, né? E eu acho que isso é um problema bem grande, né? Essa desvalorização da ciência nacional e dos outros lugares que vai acabar favorecendo o Sudeste, principalmente São Paulo. Além disso, também saber o que campo que a gente está, quais são as coisas que estão sendo pesquisadas ali, saber se a gente está pesquisando uma coisa que está relacionado, com o que isso está relacionado, se é uma coisa que já existe muito, que não existe, é, ajuda a gente a dar um significado para o nosso trabalho, né? E depois ainda, estudando o campo de publicações em uma determinada área, a gente consegue reconhecer a importância das instituições públicas para a pesquisa, né? E isso é bastante importante da gente ter claro para a gente, como pesquisador, mas também o público geral, né? Então, o nosso objetivo era desenvolver um modelo para estudar as características das publicações de uma determinada área com foco em colaborações. É, e com a ideia de que seja algo fácil, algo que as pessoas consigam aprender sem muito esforço, né, para cada estudante aí realizar na sua área de pesquisa e também ser fácil de comunicar com pessoas de fora da nossa área. É, Bom, era essa a nossa ideia, né? E aí, a justificativa eu já falei. É, as nossas perguntas iniciais para fazer isso foram: como que acontece a colaboração entre as regiões e estados do Brasil em uma determinada área? Quais são as instituições que colaboram mais com quais instituições de determinada área? E qual que é o horizonte de colaboração com o exterior em determinada área? Eu coloquei tudo determinada área aqui, porque a gente não tinha é, algo definido, né? E a gente queria testar isso numa área específica, mas que fosse aplicado para as outras, né? A área que a gente acabou escolhendo foi a saúde pública, por questões de, acho que mais da metade do grupo era da área da saúde, e, e a gente achou que teria algumas coisas bastante legais de ver especificamente aqui, né? É, então, para fazer isso, né, para saber qual que é esse horizonte de publicações, a gente precisa escolher uma base de dados. Isso foi uma parte importante das discussões, e a gente escolheu o Web of Science, das discussões que a gente viu, das Hack Weeks antigas, assim, e também
pela facilidade de acesso ali, né, que a gente tem acesso, o grupo tinha acesso institucional ali, é, e a gente também escolheu essa base de dados por conta da qualidade das informações que estão ali, principalmente sobre instituição e lugar geográfico, né, que isso é bastante importante para as análises que a gente queria fazer. É, então, a gente selecionou, né, os artigos publicados na Web of Science, só artigos científicos, nessa categoria que a Web of Science tem de Public, Environmental e Occupational Health. A gente delimitou para os últimos 5 anos e todos os artigos que estavam na categoria de país Brasil, né? Foi isso que a gente usou para selecionar os artigos ah, que tenham, assim, publicados por algum pesquisador brasileiro, né? E que tem para a gente explorar a colaboração com outros países, outras instituições. Bom, a gente só dizendo assim que a gente diminuiu para 5 anos por causa do tempo, né? A gente não sabia quanto tempo ia demorar, a gente mirou acho que numa coisa menor. É, e além disso, o Web of Science ele tinha essas informações para a gente testar as hipóteses que a gente queria, e eu acho que por ser uma plataforma de uso bem fácil, assim, é bastante reprodutível. É, Bom, aí a gente escolheu uma ferramenta para avaliar essas redes bibliométricas, que foi o Voz Viewer, que é uma ferramenta de acesso livre, que tem muitos tutoriais na internet, que permite que a gente veja coisas bem interessantes, né? Uma ferramenta de visualização e de análise dessas redes. É, E para colocar os dados lá, a gente precisa fazer um tratamento deles antes, a gente precisa criar um dicionário, porque apesar da Web of Science ser já, acho que já tem um rigor muito grande das informações que você consegue puxar dali, ainda precisa, às vezes, de algumas correçõezinhas, mas principalmente porque lá não tem informação do Estado, né? Então a gente tinha informação da instituição e precisava pegar a informação do Estado, então a gente precisou preparar os dados para isso. E aí, então, a gente selecionou os artigos, colocou no software e fez essa exploração visual dos dados para meio que testar algumas hipóteses ali que a gente tinha e também a gente conseguiu formular outras hipóteses com base nisso. A gente escolheu esse software porque ele é gratuito, ele é fácil de usar, ele permite exportação e uma visualização fácil dos dados, assim, para várias plataformas, assim. É, os produtos que a gente estava esperando, bom, a gente queria produzir alguns mapas de colaboração a partir dessas hipóteses, né? E a gente objetiva publicar isso para acesso público. A gente quer fazer um relatório de atividades com uma descrição detalhada da metodologia para que as pessoas aprendam, seja algo fácil, seja algo que ajude as pessoas a conhecer o campo que elas estão trabalhando. Também produzir esse dicionário para preparação dos dados, né? Porque é uma coisa, essa relação instituição-estado é uma coisa que pode ser usada por outras pessoas que queiram ver coisas semelhantes. E talvez a possível publicação dos resultados em formato de artigo se a gente achar que é legal. Tudo isso a gente pretende registrar e divulgar na OSF, nesse portal de ciência aberta. Bom, aí aqui, essa foi a busca que a gente fez, mais ou menos aqui é só um print dela, que a gente achou 11.015 artigos publicados nesse tempo, nessa localidade. A gente fez alguns testes para ver se o número ficava factível, e 11.000 a gente achou um número ok para trabalhar, pelo menos nesse primeiro momento. Bom, aqui é um exemplo desse dicionário que a gente fez, né, para trabalhar com as instituições e depois com os estados, né? Tipo, primeiro tirar essas abreviações para ter certinho o nome das coisas. É, Enfim, tem essa etapa de preparação dos dados, né? É, Bom, aí acho que eu já posso mostrar mais ou menos os resultados. Não tão organizado aqui, mas a gente, tipo, foi explorando, né? E a gente vê essa. É mais ou menos assim que ele dá a visualização. Claro que dá para deixar mais bonita, que a gente deixou um pouco caótica. Mas a gente tem esses nodos que são aqui as instituições, né? E os links que são. Os papers publicados em conjunto, né? Então a gente sabe que as instituições que estão maiores aqui são as instituições com maior número de links, com maior número de publicações, e esse software ele faz uma divisão em clusters, né, por métricas dele, e essa organização espacial que é interessante da gente explorar. Aí, como resultado
inicial, os maiores nodos no Brasil, né? A Universidade de São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal de Pelotas e a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, mas lembrando que isso aqui está no campo de saúde pública. É, E aí eu tenho alguns exemplos de coisas que a gente estava olhando, que a gente achou interessante, que a gente pensa em trabalhar um pouco mais para, enfim, divulgar, discutir coisas que a gente acha relevante, né? Aqui, esse aqui é um mapa com os estados colocados na posição dos estados do Brasil e esses links de colaboração. As cores são os clusters que o software montou e que a gente não tem uma explicação exata de porquê, mas vamos vendo. Dá para a gente ver essa concentração grande aqui no Sudeste, né? É, e, bom, não sei se a gente consegue tirar grandes conclusões aqui, mas acho que é uma visualização interessante. É, Aí, esse aqui é uma outra coisa, que são pelos países, né? E o que que a gente queria chamar a atenção, foi uma coisa que surgiu, tipo assim, todos eles estão relacionados ao Brasil, porque o Brasil foi a categoria que a gente usou para selecionar os artigos, né? Mas junto ao Brasil, bem coladinho, aparece os Estados Unidos, né? Em grande parte, assim, das publicações. E a gente chega nessa ideia de que grande parte das colaborações internacionais, elas são meio que chanceladas pelos Estados Unidos, né? Mas isso aqui é bem visualização primeira, assim, a gente não é separado por estado, a gente também fez algumas análises separando por estados e com quais países colaboram mais. É, Aí aqui é uma outra divisão, assim, de como essas colaborações acontecem. Aqui acho que é uma coisa bastante interessante, é que esses azuis aqui ah, são a Inglaterra, Gales, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, que são agrupados aí juntos, e aí a gente tem meio que os países da América Latina, bem mais ou menos, agrupados aqui e o resto, mais ou menos ali junto. E os Estados Unidos separado, né? Essa bolha de influência dos americanos, um número muito grande de colaborações de saúde pública e uma coisa meio independente, assim, né? Como o Brasil. Aqui, só um destaque para Cuba, esse link bem pequeno, tipo, em comparação com os Estados Unidos, que tem esse linkzão bem forte, várias publicações, né? Acho interessante essas coisas, pensando em saúde pública, quais países investem mais em saúde pública, quais países investem menos em saúde pública, acho que uma coisa a É, ser... Lucas, foi mal interromper. É que o Oi? Igor tá entrando agora, então Ah, só pra tá bom. avisar que talvez pra parte final ele consegue também dar uma ajuda, né? Tá bom, beleza, obrigado. É, Enfim, acho que uma coisa futura, talvez, seja comparar essas colaborações em determinadas áreas, que aqui a gente só pegou a saúde pública. Aqui a China, nessa posição. Bom, aí aqui, ainda é desorganizado, mas é meio que um mapa das palavras-chave que o Web of Science separa, né, dentro do saúde pública. E tem algumas coisas interessantes para a gente ver, assim, por exemplo, a gente consegue ver como essas coisas variaram no tempo, né? A gente vê aqui o mais amarelinho são as coisas ali 2021 para cá, e tem essa bolha bem grande de Covid-19, que gerou uma hipótese aí que depois eu falo, mas vamos ver o que mais. A gente consegue ver a relação entre as keywords, então a gente sabe, por exemplo, que essa iniquidades em saúde relacionado mais a saúde oral e políticas em saúde que outras coisas, né? Ah, Isso aqui eu achei bastante interessante, que eu esperava mais publicações sobre raça, racismo e desigualdade, mas tinha um número muito pequeno. Esse amarelo aqui ainda é do tempo, então são coisas mais recentes. E a principal nodo que linkava com racismo é adolescente, e não talvez algo como saúde mental, que fosse o que eu iria esperar. Né? Enfim, eu só estou dando exemplos de informações que a gente consegue tirar disso que geram hipóteses para a gente testar. É, Aqui é só um exemplo de como ele junta essas coisas, né? Que ele faz esses clusters aqui pelas palavras-chave. Por exemplo, ele junta a violência doméstica com exposição à violência, com violência de gênero, violência por parceiro íntimo. É, E aí uma coisa que eu achei bastante interessante daqui é que não tem esse violência, eu esperava, por exemplo, que tivesse um grande número de publicações mais relacionadas à violência doméstica, mas parece que é o relacionado a, tipo, violência junto com mulher, por exemplo, a palavra, mas
tem bastante coisa de violência de causas externas, que eu achei que não seria a coisa mais predominante, né? Isso foi um outro achado. É, enfim, acho que eu só queria falar dessas hipóteses que aparecem, no final fecha direitinho com o que a gente pensou, mas agora acho que eu vou deixar o Igor falar um pouquinho. Beleza. Então, continuando aqui, a gente fez um grafo com todos os países, então a gente queria fazer um resumo das estatísticas do que a gente conseguiu, e aqui são os top 20 países que mais colaboram com o Brasil dentro dessa área que a gente fez de saúde pública. Então, aqui a gente tem mais colaborações com os Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, o que a gente poderia esperar mesmo, é bem razoável. E é bom para validar mesmo os nossos dados se a gente filtrou certo. E é, a gente queria saber também, dentro de cada estado, qual estado colaborava mais com o outro e qual estado colaborava mais com o exterior. Pode passar aí. Então, a gente tem aqui. Para cada estado, qual estado tinha mais links total. Então, aqui é só uma visão geral de todos os estados. É, e eu acho que a gente deveria ter feito uma calibração por população, né? Se a gente tivesse dividido aqui o número de links pela população de cada estado, talvez ficasse uma coisa mais realista, porque é claro que estados com mais população vão ter mais links. A gente não teve tempo ainda de fazer essa última análise de ver por população. Mas no próximo aí a gente vai ter a relação entre os estados, o que que é. Pode passar. Aqui. Qual estado mais colabora com quais outros estados? Então a gente tem aqui o top 5 de cada estado, qual estado mais colabora com aquele estado. Então aqui a gente tem o Nordeste. No Nordeste, tem alguns estados que colaboram com outros estados do Nordeste, tipo a Paraíba colabora muito com Pernambuco e a mas a maioria deles colabora mais com o estado do Sudeste mesmo. Isso levantou uma pergunta depois que foi quantos por cento da colaboração são com os estados do Sudeste? Quão centralizada está essa colaboração? E a gente pode ver também que vários estados do Nordeste colaboram mais com o exterior do que com o estado mais presente do Brasil, que é interessante também. Pode passar. Aqui a gente tem os estados do Norte, menos o Tocantins, e os do Sul. Também tem uma grande presença de estados do Sudeste de exterior. Eu achei interessante a Rondônia, que a Rondônia colabora mais com a Bahia do que com qualquer estado. Deve ser algum grupo que tem parceria com a Bahia, a gente não chegou a aprofundar nisso, mas achei interessante. Pode passar. E aqui Sudeste e Tocantins e Centro-Oeste. Então aqui é a mesma coisa, mesmo os estados do Sudeste também, claro, colaboram mais com outros estados do Sudeste. E pode passar. Então, a gente queria saber quantos por cento da colaboração desses estados eram com o exterior. Então, aqui eu ordenei por porcentagem de colaboração com o exterior. Então, aqui os tops que mais colaboram com o exterior em relação à colaboração com o Brasil seria São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E logo depois Tocantins, que eu achei surpreendente. Tocantins colabora bastante com o exterior em relação à colaboração nacional. E dá para ver uma trend assim, eu não vi, não cheguei a fazer uma correlação e tal, algo assim mais aprofundado, mas dá para ver uma trend de quanto mais recurso tem de pesquisa no estado, mais ele colabora com o exterior. Mas é uma coisa para ver no futuro também. Pode passar. E aqui, porcentagem de colaboração com o Sudeste. Então, a gente vê que quantos por cento dos links de pesquisa são com o Sudeste, e a gente vê que é uma boa porcentagem, né? Chega o menor de todos, que é o Alagoas, tem 22% de colaboração com o Sudeste. Pode passar. Então, quais foram as limitações do nosso grupo? A gente demorou um pouco para pegar como funciona o Vais-Vir, como funcionam as estatísticas e como fazer o Thesaurus e tudo mais. E a gente teve que fazer muitos softwares e vários desses softwares a gente teve que gerar in-house, eu tive que programar muita coisa. E a gente não conseguiu exportar muitas estatísticas do Vais-Vir. A gente teve que fazer essas estatísticas na mão também. E o uso de base de dados também limitou, a gente teve que usar o Web of Science e talvez ele não tenha tanta representatividade de jornais nacionais quanto a gente queria que tivesse.
E pode passar. E a gente planeja melhorar isso. A gente tem uma ambição aí de continuar fazendo esse projeto, seja, deixar ele mais bonito. Então, a gente já tem um tesouro de instituições, e isso já é um resultado importante, que levou bastante tempo da Ana fazer, limpar todas as instituições. Elas vêm do Abion Science com muitos problemas é, de duplicação mesmo. Várias, né, instituições vêm com nomes diferentes, então ela limpou isso e levou um bom tempo. E é uma coisa que outras pessoas podem utilizar, já é um dado que ajuda muito para outros pesquisadores que estiverem interessados em mapear a pesquisa no Brasil. Então, a gente gostaria de mapear outras áreas que a gente limitou muito para a saúde pública. Eu, pessoalmente, tenho uma ideia de fazer um mapeamento de toda a pesquisa nacional e fazer um grafo de todos os pesquisadores, quem trabalha com o quê, quem está mais próximo de quê, e seria uma ideia bem ambiciosa, mas eu acho que é possível se a gente mapear em cima do Lattes e pegar os papers de primeiro autor e coisa assim. E unificar keywords. Se a gente fizer uma análise mais de várias áreas só pela keyword, dava para refinar mais e fazer um mapa das áreas mesmo, dentro da saúde pública ou dentro de outras áreas. E a gente quer publicar os resultados com relatório no repositório do OSF e divulgar, claro. Porque não é pesquisa se você não divulgar. Né? Então, as perguntas que surgiram: quais são as colaborações internacionais? Se elas são mais lideradas pelos Estados Unidos ou não? Isso a gente chegou a responder mais ou menos naquele mapa das colaborações internacionais, mas dá para ver tipo quantos por cento é Estados Unidos, e quão diversificado está essa colaboração internacional. Efeitos do Covid no panorama da colaboração, a pandemia afetou, né? Então a gente faria uma análise por ano e ver se teve algum efeito assim na época da pandemia. E se existem tópicos específicos de colaboração para cada região e país. Então a gente poderia ver bem, focar em qual área a gente colabora com quem e tal. Muito obrigado, e esses foram nossos dados. Legal. Obrigado, pessoal. Ah, alguém nos outros grupos tem uma pergunta, assim, do processo? Ah, fique à vontade de levantar a mão ou só desmutar. Eu tinha... assim, uma coisa que a gente tinha conversado também era o quanto esse processo, bom, teve todo o processo de aprendizado, né, ao longo da Hack Week, de como fazer esse tipo de projeto, e agora acho que já está um pouco mais na mão para, se quisesse fazer para uma área diferente, tentar seguir mais ou menos os mesmos passos, né? Então, de interesse pessoal de vocês mesmos, assim, tipo, além de fazer essa limpeza, digamos, para estar um pouco mais organizado, botar no relatório, botar lá no CEF, quais áreas que vocês gostariam de investir usando essa mesma estratégia, assim, para fazer esse mapa, botar no toda a geografia. Se tem como fazer isso também um pouco mais automatizado para só, tipo, só expor... não, ainda vai precisar do tesouro, né? Mas, enfim, quais são as suas visões aí do processo? É, eu, em particular, tenho interesse em áreas, tipo, chamadas multidisciplinares, né? Saber se áreas multidisciplinares têm mais colaboração do que áreas mais estabelecidas que não são tão multidisciplinares. E sobre o processo, eu acho que dá para automatizar ele melhor, pegando os papers, por exemplo, minerando o PubMed ou Lattes, a gente poderia ir fazendo ele, tipo, eu tenho um paper, pego todos que citam ele, pego todos que foram citados e vou fazendo, vou minerando o paper, assim, um atrás do outro. Mas seria melhor ter um processo automatizado, assim, do que como a gente fez, que foi baixar um dataset específico e analisar em cima dele. Se a gente tivesse automatizado a parte de pegar o paper, provavelmente daria um resultado mais abrangente, né? Eu tenho interesse, acho que em fazer isso, replicar para outras áreas de ciências da saúde, né? Porque eu acho que tem essa questão pessoal do viralatismo que a gente tem com os caras lá de fora. E uma outra coisa que eu também fiquei pensando é que eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre racismo e saúde. Eu acho que é um tema bastante interessante de visualizar nessas redes, assim, e nas diferentes áreas, assim, sabe? Como que o tema aparece em diferentes especialidades, assim, que eu acho que é uma coisa bastante relevante.
E, assim, na parte de análise, né? Tipo, tinha algumas. A gente tinha várias ideias de direções que poderiam ir. No final, meio que falta um pouco de tempo para fazer a limpeza final. Mas, tipo, se vocês se tivesse um pacote, digamos, para as pessoas explorarem elas mesmas os dados, quais são os tipos de métricas que vocês acham que mais valeria a pena ter? Tipo, se fosse um aplicativo. Não que queira fazer, mas. Porque acho que isso que é uma coisa que talvez falte no pós-viewer, de ter alguma flexibilidade de talvez algum tipo de visualização de métricas que vocês estavam falando, que vocês queriam extrair. Então, se tiver alguma coisa que também pega o output dele e já gera todo o relatório sozinho, não sei, pode ser algo legal de escrever como código. O que que vocês Certeza, mas só de colocariam? ter um resumo estatístico no VoiceViewer que é exportável assim em CSV já seria uma grande mão na roda. E ele não exporta nem a tabela da amostra dele básica, tipo, quantos links tem em cada coisa, ele exporta só depois do mapa e é meio difícil de extrair. Uhum. O você desmutou, mas acho que ele tá lá na reunião. Não sei se ele. Se ele não falar nada, eu vou só mutar de novo. Se ele quiser ele decide. Ah, legal. Ah, uma coisa só legal de mencionar também, né, que teve bastante ajuda do Fábio, eu acho que para tanto gerar ideias quanto ter recursos online disponíveis. Então, assim, fazendo também um agradecimento de novo para ele por participar. Ele tem esse canal que é o Mineiro de Dados lá no YouTube. A gente ainda tem de postar, se não me engano, a palestra dele desse ano no YouTube. Ele já deve ter postado lá no canal dele. Mas se alguém tiver interesse nesse tipo de projeto também, baixar, tipo, conjunto de papers de alguma área específica e tentar pegar quem está colaborando com quem, esse tipo de coisa de sensometria, tem bastante recurso para ajudar usando FastViewer. Tem outras ferramentas também, mas é legal. E acho legal também contatar o pessoal do grupo se quiser trocar uma ideia, tipo, pedir dicas. Idealmente, essas coisas vão estar anotadas aí no um mini protocolo do como fazer, assim, passo a passo do que foi feito. Mas enfim, acho legal ter esse material. Já tá lá no YouTube, sim, no, do canal do Hack Week. E realmente eu acho que é importante para todo mundo quando você vai analisar sua área, saber quem está colaborando com quem dentro da sua área, quem faz o quê. Eu acho que é legal usar o VoiceViewer para isso, tipo no dia a dia de pesquisa. Eu tenho um comentário a fazer a respeito do trabalho de vocês. Existe um aplicativo que a gente consegue visualizar assim a rede de colaboração, não a rede de colaboração, mas a rede de citações dentro de um artigo. Foi apresentado na Hack Week passada. Eu não lembro qual que é o site. Se alguém lembrar e puder mandar aqui, Eu mandei talvez no uma. chat agora. É o Connected Papers. E eles. Isso. Eu estava escrevendo aqui, mas. Que eu tenho que sair agora. Mais rapidinho, eles são super solícitos também, se vocês. Porque você tem um limite de 5 artigos para você dar uma olhada. Mas se você mandar e-mail para eles e falar, poxa, eu tô precisando, não, se você tem dinheiro para comprar o Premium, né, que dá acesso limitado, ótimo. Mas eles também são super solícitos se você tem algum projeto específico, você quer ter um acesso maior, eles são super tranquilos, assim. Se mandar e-mail para eles, eles super respondem. É, eu acho que é isso. Eles são super legais. Mandem e-mails e usem a plataforma, que é super legal. Pensei em talvez trabalhar em conjunto com essa plataforma. Sei lá, você pega no Lattes de alguém que trabalha, por exemplo, do nosso colega que disse que trabalha com racismo e a parte de saúde, né? Sei lá, pegar os trabalhos que foram publicados dentro dessa área e tentar fazer como se fosse uma prova, né, dentro do Connect Papers para ver se os artigos que serão mais citados dentro daquela área fazem realmente referência a grupos que estão nesses estados ou nesses países, com uma forma assim de reforçar o dado de vocês.
A gente tinha a opção mesmo de fazer com rede de colaboração e qual paper cita qual e quem colabora com quem. A gente, por limitação de tempo também, a gente preferiu focar em instituições, estados e coisas assim, mais de qual instituição colabora com qual estado colabora com qual, em vez de focar no pesquisador em si. Então, mas é uma coisa bem interessante mesmo. A gente pensou em fazer focando no pesquisador, com quem ele colaborava, em qual área ele publicava, mas ia dar bastante mais trabalho na análise. No fundo, você só precisa da lista de papers, né? Que esteja exportada no mesmo formato lá para colocar no pós-vida. Mas se for, pode ser os grupos de papers dos grupos de pesquisa que você tem interesse numa sub-área X, sei lá. Então, dá para pegar isso assim. Com Connected Papers, tem o Research Rabbit também, que pode ser usado. Várias ferramentas nessa linha. Oi, gente, passei para dar oi aqui, mas eu só vi os slides assim e tal. Mas eu tô no ministério aqui, né? Então, assim, em minha defesa aqui, eu tô numa sala chique e tal. Agora é o coffee break. Mas fiquei feliz de ver que foi, enfim, que a coisa foi adiante e tal. Não sei qual é o plano de continuidade de vocês aí e tal. Eu perdi a última parte, mas eu tô discutindo com... Acho que a gente pretende fazer, tipo, formalizar essas análises que a gente falou que ia fazer, responder essas perguntas que surgiram, escrever um relatório, português e inglês, divulgar isso no SF. Talvez, se a gente achar que são resultados legais mesmo, tentar publicar alguma coisa. É, em alguma revista nacional, não sei. Isso vai até quando? Quanto tempo vocês precisam? A discutir. Acho que tem que ver quem tá interessado mesmo no grupo em continuar, né? Ah, Tipo, acho que essa é uma questão assim. Mas, não sei, eu sinto que eu e o Igor, Pedro, possivelmente estamos interessados em fazer isso em breve. legal. Mas acho que é bom ter um cronograma factível, né? Agora a coisa meio que desmobiliza, não sei o que e tal, verão, blá 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 e tal. Assim, acho que pensar realisticamente quando é que dá para fazer. Mas ano que vem eu devo estar com mais tempo também. Eu posso talvez ajudar um pouquinho mais do que eu fiz. Esse grupo eu quase não interagi assim e tal. Mas no ano que vem e tal, inclusive acho que assim, via rede de brasileiros de reprodutibilidade, a gente pode ter algum interesse em mapear a gente, etc. E tal. Tem gente interessada em metodologia. Então, assim, a gente pode tentar achar cursos ou pessoas aí que eu acabo interagindo também com o pessoal de ciência não sei o quê. Então, assim, acho que a gente pode tentar. Uhum. Então, vocês podem vir com demandas pra gente que a gente. Legal, Olaf. Muito obrigado. Mais alguém aí, gente? Acho que não. Mas a gente tem a de anúncios, né, para terça que vem. Acho que o Bruno que tá mais a par também da próxima apresentação. Ou- Assim, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente então encerra, finaliza aqui a gravação. E lembrando que as próximas duas apresentações, que é do grupo de Destino de Doutores e Carreiras e Habilidades Extraacadêmicas, são na próxima terça, dia 19, às 10 da manhã. Tá bom, gente? Acabou que hoje a gente ficou bem dentro do horário, ainda nem são 11h30. E fora isso, assim, a gente vai conseguir querer ouvir de vocês sobre o evento, sobre como é que funcionou e tal. Se alguém quiser fazer um comentário agora, a gente tem esses 15 minutos, mas senão a gente deve tá mandando um formulário de avaliação, etc. E em algum momento, acho que terça-feira deve acho que cabe bater um papo sobre como é que foi, mas em algum momento a gente vai querer pensar como é que a gente continua o projeto, ou do Hack Week, quer dizer, como é, o que a gente faz nos próximos anos. Foi um ano diferente, a coisa de fazer espalhado assim e tal, e acho que teve coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. Então, acho que vai ter esse momento de reflexão também. Então, assim, todo mundo está convidado a fazer isso aí. Não sei se ou na terça, ou em algum momento via, enfim, a gente marca uma outra hora. Acho que esse ano não dá mais tempo aí, então talvez no ano que vem aí, tal, para pensar o que dá para fazer para ano seguinte. Se a gente tem muito interesse em manter a comunidade, não sei se super coesa, mas pelo menos assim, soltamente unida via Discord, para poder pensar em outras coisas aí.
Obrigado pela participação e tal. E se alguém tiver algum comentário sobre o evento em si, a gente pode ouvir nesses próximos 5, 10 minutos aí também. Senão a gente volta na terça e aí eu puxo a conversa um pouquinho mais de calma aí. E Beleza? lembrar também dos grupos que apresentou hoje de colocar todo o conteúdo, né, que a gente desenvolveu nesse período lá no OSF. E, cara, conteúdo pode ser qualquer coisa, pode ser slides, pode ser dados, pode ser protocolos, assim, e tal, mas, assim, acho que é só para a coisa não se perder completamente, para saber que uma coisa foi feita. Eu acho que é importante a gente ter isso aí e tal, até para a gente depois adicionar no nosso super repositório de projetos concluídos, não concluídos, pela metade. Mas é legal saber o que a gente fez ali e tal, até para se alguém quiser pegar e seguir adiante. Acho que faz parte do nosso ato de ciência aberta aí. Tá, gente? Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Boa Obrigado. semana.